Olá, meu irmão e minha irmã. Nesta semana, nós vamos então continuar a nossa série sobre os sacramentos da Igreja. Hoje, nós vamos conhecer e refletir um pouco mais sobre o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente era chamado de extrema unção. É um dos sacramentos de cura, junto com o sacramento da confissão. Bem, nós sabemos que na doença, o homem, ele experimenta a sua impotência, seus limites, sua condição finita. Aliás, a enfermidade, o sofrimento, sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana, em muitos momentos gerando angústia, desespero, medo, insegurança, até mesmo revolta contra Deus ou uma busca mais acentuada de Deus e uma volta e uma sincera conversão ao Senhor. A enfermidade, ela pode então tanto nos aproximar de Deus como dele nos afastar. Depende, é claro, do modo como nós vivemos a enfermidade, do modo como nós lidamos com ela. E nós bem sabemos que cada pessoa tem um modo de lidar com uma doença. Aquela pessoa que é mais cheia de fé, de esperança, lida com a enfermidade de um modo mais sereno. Já aquela pessoa que não cultiva fé, que não cultiva esperança, na hora da enfermidade, acaba se desesperando e cedendo ao medo. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que lá no Antigo Testamento, o homem, ele já procurava viver a sua doença diante de Deus. É típico o Salmo 38, onde o enfermo, ele vai desabafar a sua queixa sobre a enfermidade. E ao mesmo tempo que ele faz um desabafo, ele já implora a sua cura, dispondo-se até à conversão, na esperança de que o perdão de Deus lhe traria a recuperação da saúde. Agora, olhando para o Novo Testamento, ele nos apresenta de modo especial nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus Cristo. Ele é o médico das almas e dos corpos. Não veio apenas para dar saúde física, para curar um órgão ou outro, para realizar um milagre ou outro. Jesus não é um curandeiro, mas ele veio como Deus e homem para curar o homem inteiro. E ele faz então inúmeras curas e perdoa os pecados de muitos. E muitas vezes, Jesus mesmo pede aos enfermos que creiam. Serve-se de sinais para curar, como a saliva, o toque, a imposição das mãos. São gestos concretos que demonstram que Jesus está combatendo a doença para recuperar a saúde, para aliviar o sofrimento das pessoas e principalmente reforçar a fé de todos. Jesus ainda convidou os seus discípulos a tomarem parte na sua missão, no seu ministério. E o ministério de Jesus é um ministério de compaixão e de cura. Ele, depois da ressurreição, ele envia os discípulos com estas palavras: imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão então curados, como está em Marcos 16, versículos de 12 a 18. E foi o que realmente aconteceu. Pedro curou o paralítico no pórtico Formosa, Atos capítulo 3, versículo 6,
realizou a cura milagrosa, a cura de Enéas, como está em Atos 9:34. De fato, os apóstolos compreenderam claramente as palavras de Jesus: curai os doentes. Pois, já na igreja primitiva, ainda na era apostólica, os doentes eram uma preocupação constante também dos apóstolos. Sabe-se que desde o primeiro século do cristianismo já havia um costume muito belo, muito santo, de levar a Eucaristia para os doentes, o que nós chamamos de viático, isto é, o pão para a viagem. E também existia um rito especial para ungir os enfermos. Esse testemunho nós tiramos da carta de São Tiago, como está lá em Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz a palavra: alguém entre vós está doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o porá de pé, e se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Foi justamente a partir deste testemunho tão claro de São Tiago, da igreja primitiva, que no Concílio de Trento reconheceu nesse rito um dos 7 sacramentos, que é justamente a unção dos enfermos. É o Concílio, então, de Trento que vai afirmar claramente que Jesus Cristo instituiu esse sacramento e o confiou aos apóstolos, que já utilizavam essa prática durante a própria vida pública de Jesus. É o que se lê no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3. Os apóstolos curavam muitos enfermos, derramando óleo sobre a cabeça deles. Lá em 1972, o Papa Paulo VI, ele escreveu uma Constituição Apostólica sobre este sacramento, onde ele diz claramente: o sacramento da unção dos enfermos é conferido a pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-os na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, dizendo uma só vez: por esta unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Esta é a fórmula, do sacramento da unção dos enfermos. Então, a partir dessa orientação, que é uma orientação oficial da Igreja, a unção dos enfermos, ela pode ser conferida às pessoas acometidas de doenças graves, diante de uma cirurgia perigosa ou de uma grande debilidade física devida à idade. Se o enfermo recobrar a saúde, pode até mesmo em caso de uma recaída, receber de novo o mesmo sacramento. Só os bispos e sacerdotes são ministros desse sacramento, como vimos já na orientação da carta de São Tiago, que aconselhava a chamar os presbíteros da igreja. Os elementos constitutivos ou os sinais visíveis do sacramento são a presença ali do sacerdote ou do bispo, a leitura da palavra de Deus e a explicação dela, a imposição das mãos e a unção com óleo, que é abençoado pelo bispo na quinta-feira santa, na missa dos Santos Óleos. E por fim, nós temos os efeitos deste sacramento da unção dos enfermos. Ele confere o dom particular do Espírito Santo, que é força e consolo na hora da enfermidade.
Essa, aliás, é a primeira grande graça deste sacramento. Outra consequência é o perdão dos pecados. Se o doente está sinceramente arrependido, não tem mais condições para a confissão de suas culpas, a unção realmente lhe perdoa todos os pecados. Isto traz imediatamente um alívio e uma sensação de estar livre de seus pecados e em profunda paz com o Senhor. Além disso, a unção possibilita que o doente permaneça no tempo da enfermidade mais unido à paixão de Cristo. E, finalmente, se o doente não está mais em condições para recuperar a saúde, então ele serve como a preparação para a sua Páscoa definitiva, para a última passagem para a morte. Assim, então, como os outros sacramentos sempre nos ajudam a viver melhor, a enfrentar o mal e o pecado, este sacramento nos ajuda também na passagem para a vida eterna, pois é uma hora muito delicada, é a hora em que a pessoa precisa mais ainda da força de Deus para aceitar que a sua missão neste mundo terminou e que agora é a hora de partir para Deus de um modo definitivo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.